Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Ametista e o apóstolo Matias, parte 3. Um pouco sobre a ametista. Vamos falar um pouco sobre a ametista. Vejamos algumas notas sobre esta pedra que nos contam um pouco sobre a formação de Cristo em Matias, porque Deus escolheu a ametista para nos contar como ele se formou em Matias. Primeiro, vimos que ele se forma dentro de cavidades, isso nos fala precisamente de Matias. Matias aparece pela primeira vez em Atos dos Apóstolos 1, 23 ao 26, vamos ler o versículo 15 para entender o contexto. Naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, e os reunidos eram cerca de 120, e disse: Homens irmãos, era necessário que a Escritura fosse cumprida na qual o Espírito Santo falou antes pela boca de Davi sobre Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, e foi contado conosco, e teve parte neste ministério. Outra testemunha da ressurreição de Cristo em primeiro lugar, observe que eles não eram individuais, um contava com o outro, e todos juntos tinham uma parte no ministério da nova aliança, a palavra, a justificação, a reconciliação, o Novo Testamento. Eles não eram separados, um com o outro faziam uma parte, ou seja, o ministério era o bolo e cada fatia do bolo fazia parte do ministério, mas o ministério era o bolo inteiro com todas as fatias juntas. Judas Iscariotes, então, com o salário de sua iniquidade comprou um campo e, caindo de cabeça, abriu-se pelo meio e todas as suas entranhas jorraram. Outros evangelistas dizem que ele se enforcou, e Papias explica que quando se enforcou a corda foi quebrada pelo galho, ele caiu morto e inchou e explodiu, de tal forma que o lugar ficou fétido, e ninguém podia passar por ali, suas entranhas derramaram. Notório a todos os habitantes de Jerusalém, de tal forma que aquele campo se chama em sua própria língua, Aceldama, que significa campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: Deserta o seu quarto, ali está a cova deixada por Judas Iscariotes, e não haverá quem nela habite, e pegar outro no emprego dele. Outro tem que preencher a lacuna deixada por Judas Iscariotes. É necessário, então, que destes, vejam os requisitos. Tudo isso nos fala de Matias, homens que estiveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, desde o batismo de João até no dia em que foi recebido dentre nós, seja alguém conosco testemunha de sua ressurreição. Não poderia ser qualquer um, tinha que ser alguém que andou com o Senhor Jesus e com os apóstolos desde o tempo de João Batista até a ascensão de Cristo. Ele não podia ser um arrogante, ele tinha que ser alguém que viu, porque ele ia ser uma testemunha ocular do ministério do Filho do Homem. Uma matéria que dá cor à ametista, leva aquela cor, aquele roxo, por causa dos vestígios de ferro, e pela presença próxima de outras rochas que têm, e emitem certa radiação. Então a combinação do ferro dentro da pedra com a combinação das pedras próximas que emitem radiação, essa combinação é o que dá à ametista sua cor. O ferro é o que dá cor à ametista. Sabemos que representa autoridade porque os minerais têm significado na Bíblia: ouro, a natureza divina; prata, redenção; o bronze, o julgamento; e ferro, autoridade. Ao que vencer, darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com vara de ferro. Apocalipse 2, 26 e 27. Matias era alguém que estava sob autoridade, era uma pessoa que reconhecia Cristo, caminhava com ele, também caminhava com os outros apóstolos, as outras pedras que emitiam radiação para lhe dar a cor devida à ametista. Percebemos o quão precisamente isso coincide com Matias. E nomearam 2. José, chamado Barsabas, apelidado de Justo, e Matias. E orando eles disseram: Tu, Senhor,
que conheces o coração de todos. Mais tarde vamos demonstrar o que é que as ametistas têm por dentro. Vamos demonstrar como é uma ametista por dentro. Mostre qual destes você escolheu. 2. Para fazer parte deste ministério, você percebe que é uma parte, ninguém é completo sozinho. Entre todos nós temos o ministério, mas cada um é apenas uma parte, e apostolado, da qual Judas caiu em transgressão, para ir para o seu próprio lugar. E lançaram sorte sobre eles. E a sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado com os 11 apóstolos. A história da igreja primitiva conta que Matias era um dos 70. Os dois mais marcantes dos anos 70 foram esses dois que apareceram, José Barsabás Justo e Matias. O Senhor escolheu Matias, que foi mencionado em segundo lugar, como Esaú foi mencionado primeiro e Jacó em segundo e Jacó foi escolhido, como Manassés foi mencionado primeiro e Efraim em segundo e Efraim foi escolhido, assim Matias é citado em segundo lugar e Matias foi escolhido. O que os apóstolos fizeram não é algo que está fora da Bíblia, mas é a mesma coisa que a Bíblia disse. Vamos para Provérbios 16:33. A sorte está lançada no colo, mas é a decisão do Senhor. Os apóstolos conheciam Provérbios. De quem é a decisão? De Jeová. Os apóstolos conheciam esse versículo. Eles não conheciam os corações dos dois, eles foram os que escolheram, os mais próximos, os que atendiam aos requisitos, mas quem conhecia os corações era o Senhor. Tu, Senhor, que conheces os corações, porque para ser apóstolo é necessário ter um certo coração. Por isso escolhe o teu Senhor, sabendo que o Senhor dobra o lote onde ele escolhe. O que Provérbios 16:33 diz foi cumprido. A sorte caiu sobre Matias. A comunhão faz a ametista brilhar. Vejamos outros detalhes da ametista aqui. Já vimos que a ametista tem sua cor por causa do ferro, que tem alguns vestígios de ferro em seu interior e também pela radiação que recebe de outras pedras próximas a ela, ou seja, a comunhão a faz brilhar. Quando você está separado da comunhão, você não tem a mesma cor porque lhe falta a radiação das pedras companheiras. Outra coisa que vimos é que a ametista tem simetria, é formado de forma equilibrada para todos os lados, parece uma espécie de prisma ou pirâmide. Como todos os outros quartzo, porque a ametista é um quartzo precioso, quando pressionada produz uma corrente elétrica. É por isso que o quartzo é usado em toca-discos antigos, porque quando a ponta do quartzo passa pelas ondas do disco, essa vibração gera uma eletricidade na pedra de quartzo que é então reinterpretada pelos alto-falantes, e a música ou o som vem para fora. A ametista é em alguém em que serve para transmitir. Mostre qual desses dois você escolheu para testemunhar, então isso tem a ametista como outro quartzo. Existe algo que todo quartzo de cristal, com exceção da ametista, tem. O quartzo cristalino possui internamente um fenômeno em que a ametista é a única exceção entre o quartzo, pois a ametista é simétrica. Por outro lado, o outro quartzo, quando entra a luz, dá uma curva helicoidal, a luz gira, e então isso produz um fenômeno óptico. Quando você olha o quartzo cristalino por dentro, eles têm uma espécie de cruz dentro, pois o círculo de luz, devido ao giro helicoidal da luz ao entrar, a interferência produz uma sombra preta acima, outra abaixo, outra para um lado e outra do outro lado, e forma uma cruz. O precioso quartzo tem uma cruz dentro, mas a ametista, por ser simétrica, não tem aquele efeito óptico helicoidal, não tem aquela cruz, mas tem outras inclusões. O que há no coração de Matias? Os apóstolos oraram. Mostra-nos o que há no coração de Matias. Você é aquele que sabe o que existe. A estrutura interna da ametista apresenta algumas questões curiosas. A ametista tem 3 tipos de inclusões. Por dentro, quando você analisa, ou tem penas, ou tem pequenas flores com um caule longo e algumas pétalas minúsculas, como pequenas flores, e também mostra listras de tigre. Quando são analisados por dentro, algumas penas são vistas, os especialistas chamam de penas. Você sabe o que diz o Salmo 91. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Uma pessoa que está coberta pela fé com a proteção do Senhor tem penas internas. Observe qual é a estrutura interna da ametista. Surgem penas,
Flores muito simples, muito delicadas, mas não porque você possa se envolver com elas, porque também podem ter listras de tigre. É muito interessante, irmãos, porque nos fala do interior. Cada pedra tem um arranjo interior que determina a identidade dessa pedra, suas características. Mas essas três coisas são significativas. 1. As penas representam o cuidado do Senhor, sob suas penas ele me cobrirá. Nenhuma outra pedra tem essas características, apenas a ametista. 2. Tem aquelas flores delicadas, vemos sua delicadeza e também o equilíbrio entre simetria e delicadeza. 3. Tem como aquelas manchas de tigre, é um tigre quando é necessário. Então vamos ver um pouco sobre a ametista, e depois veremos a história do Matias, vamos ver como essas coisas coincidem. Há um problema que a ametista tem. Os entalhadores de pedras preciosas representam o Senhor porque o Senhor é quem nos esculpe, quem nos forma, e como cada pedra é diferente, você deve tratá-las de maneira diferente, nem todos podem ser tratados da mesma forma. Da última vez, vimos, por exemplo, como Simão, o Zelote, o Jacinto, teve de ser submetido a um calor intenso por um curto período. A ametista é muito diferente. A ametista não deve ser exposta a calor excessivo, pois pode descolorir. Ouvimos falar de outras pedras que podem suportar 1450 graus de temperatura. Por exemplo, Simão, o Zelote, é representado pela pedra jacinto. É uma pedra de guerreiros. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da ametista, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.